Muito bem, paz do Senhor para todos os nossos professores de escola dominical, também a paz do Senhor para os nossos superintendentes da escola bíblica dominical e também a paz do Senhor para todos os nossos pastores, dirigentes das nossas congregações do campo de Bangu. Nós queremos também mandar um abraço e também a paz do Senhor para os nossos amigos, ouvintes, que estão sempre conosco. Sempre nos mandam comentários das nossas lições. Queremos agradecer a participação de vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês e assim também abençoando a nossa vida, a vida do nosso ministério também aqui, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Sóstenes Silva, Querendo lembrar mais uma vez que o pastor Sóstenes é o professor oficial dessas aulas. Hoje, pela impossibilidade dos seus muitos afazeres, estamos aqui para substituí-lo nesta aula. Muito bem, nós estamos hoje na lição de número 12. A lição de número 12, estamos finalizando o trimestre que, diga-se, um trimestre muito abençoado. Uma lição muito rica, onde falamos sobre a evangelização e agora estamos falando sobre o discipulado, falamos sobre missões, então um assunto muito rico. E nós tivemos na lição 11 o processo de formação do discípulo, parte 1. E hoje, na lição 12 que vamos estudar, nós temos o tema, o processo de formação do discípulo, também o mesmo tema, só que parte 2. Então nós vamos... Lição de número 12, gostaria de lembrar você aí que é professor, sempre é bom lembrar, a oração é algo muito importante para nós, principalmente os professores. Quer dizer, a oração é importante para todo crente, mas principalmente você que é um professor, que se prepara para a sua aula, é bom sempre a oração. E temos aí o motivo da oração da lição, justamente clame a Deus, clame pela salvação dos seus vizinhos. Olha só, um tema interessante, nós clamarmos a Deus pela salvação dos nossos vizinhos, das pessoas que estão no nosso entorno, no nosso lar. Inclusive, esta lição, ela vem trazendo, buscando, nos despertando para um tema, que é a formação do discípulo. E quem é o discípulo? Isso aí a gente pode, sempre é bom quando se começa uma lição, o título da lição aí, o processo de formação do discípulo. E o que é o discípulo? Quem é discípulo? Podemos questionar os nossos alunos a respeito disso. Mas vamos lá para o texto áureo da lição, que está lá em Lucas 9, 23, diz assim o texto áureo: E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o texto áureo da lição. E a verdade aplicada, que é o resumo da lição, diz assim: o Senhor Jesus Cristo continua chamando e estabelecendo condições para ser seu discípulo. Então aqui é o resumo da lição. Você, professor, a boa dica da lição é isso. Aí, o Senhor Jesus Cristo continua chamando e estabelecendo condições para ser seu discípulo. Então aqui é o resumo da lição. E nós vamos lá para os objetivos da lição, onde você são 3 objetivos. O primeiro, identificar o significado de ser um discípulo de Jesus. Segundo, demonstrar a necessidade de coerência na vida do discípulo de Jesus Cristo. Segundo item, demonstrar a necessidade da coerência na vida do discípulo de Jesus Cristo. E o terceiro item aí, compreender as atitudes indispensáveis do discípulo de Jesus Cristo. Então são esses 3 itens aí que nós vamos focar. O texto de referência está lá em Lucas 14, de 25 ao 35, Então, onde fala aí sobre esse processo do chamado. E nós vamos começando aqui, como eu falei no início, vamos traduzindo aí. Perguntar ao seu aluno o que significa discípulo, que é, inclusive, o primeiro item do objetivo da lição, identificar o significado de ser um discípulo de Jesus. Aí você começa o processo de formação do discípulo. O que é um discípulo? Qual o significado de um discípulo? Discípulo, aprendiz. A gente pode traduzir por um discípulo alguém que é um aprendiz de alguém, é um seguidor de alguém, é alguém que é praticamente um admirador de alguém. E você, na própria lição, o contexto da lição, ele explica que esta palavra discípulo, naquela época, era bem conhecida, porque os filósofos, eles tinham seus seguidores, que eram seus discípulos, os fariseus tinham seus discípulos.
próprio João Batista tinha os seus discípulos. Então, essa palavra discípulo, ela chama, né? Ela traz o significado de seguidor. Agora, quanto a Cristo, nós temos algo interessante, que é o que a verdade aplicada vem dizendo. O Senhor Jesus continua chamando as pessoas e dando as condições. Nós vamos olhar aí que para ser discípulo de Jesus, o próprio texto de referência, ele tem uma sequência estabelecida para quem é discípulo de Jesus. Nós vamos ver lá em João 8, capítulo 31, tem uma parte que Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, diz assim, ó, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então aqui tem uma condição interessante de ser um discípulo. O discípulo é aquele que realmente segue a Cristo ou que obedece a Cristo. Não só ouve, mas é praticante da palavra de Deus. Então, o discípulo de Cristo, o significado de ser um discípulo é justamente ser um aluno, um aprendiz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos observar aqui na própria lição a identidade do discípulo, né? Ele bota a razão de quase todas as nossas falhas, aqui ele bota um comentário. É a facilidade que temos de esquecer a nossa identidade. Então, nós temos, por natureza, facilidade de esquecer quem somos. Essa semana mesmo, ontem, né, tivemos aqui na Matriz, estamos tendo com o departamento, o DEPEV, Departamento de Evangelismo, aulas sobre evangelismo. E estávamos ministrando uma aula sobre conhecendo a Bíblia. E uma coisa que tem acontecido muito nos nossos dias é que nós esquecemos, às vezes, de ler a Bíblia. O que torna um discípulo de alguém, vamos dizer, o discípulo de Cristo, o que torna uma pessoa ser um discípulo de Cristo, é ele ter comunhão com esse alguém. Imagina naquela época, todos aqueles filósofos, sábios, aqueles seguidores de João Batista, vamos imaginar, eles seguiam e tinham uma comunhão com João Batista. Então você pode discutir isso com o seu aluno. O significado de ser um discípulo de Cristo é aquele que tem comunhão com Ele, que observa, que anda com Ele. Então aqui Cristo, até aqui na palavra escrita em João 8,31, vós sereis meus discípulos, se verdadeiramente sereis meus discípulos, se vós permanecerdes na minha palavra, andar na palavra. Ou melhor, obedecer a Cristo. Esta é a condição de um discípulo de Cristo. Vamos lá para o item 2, então. Demonstrar a necessidade da coerência na vida do discípulo de Jesus Cristo. Claro, nós vamos observar aqui, se eu sou discípulo de Cristo, eu tenho que andar como Ele. Procurar imitá-lo no que Ele fez. E Jesus Cristo dizia para os seus discípulos, olha, se vocês realmente forem fiéis, as coisas que eu faço, vocês farão maiores ainda. Então o discípulo, ele é um imitador de Cristo. E eu acho isso interessante quando a gente observa os próprios discípulos dizendo, olha, Paulo, né, dizendo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então existia do discípulo ali com o seu mestre uma afinidade, um desejo. E a gente observa que todos esses discípulos no início, eles foram chamados por Cristo. Cristo nos chama. E aqui está um segredo interessante. O Senhor chama a toda criatura, todo aquele que crê, né? O seu filho foi morto e foi entregue, né? Para que todos fossem salvos. Então foi aberto um chamado. Cristo chama a cada um. Os discípulos, na formação dos seus discípulos, Jesus foi chamando um a um. Vem e segue-me. Vem e segue-me, vos farei, em vez de pescadores de peixes, vos tornarei pescadores de homens. E eles seguiam agora a Cristo. Jesus faz o chamado e agora você tem, conforme o seu atendimento, atender o chamado e seguir a Cristo. Tem agora as condições. Vocês vão vir, mas é o seguinte, para vocês realmente serem meus discípulos, vocês têm que obedecer conforme a palavra. E aqui você pode discutir com o seu aluno. Nós vivemos uma época onde o esquecimento da palavra, a valorização da palavra, ou melhor, a desvalorização da palavra,
Estávamos justamente mencionando nesse estudo lá com o DEPEV, o Departamento de Evangelismo, sobre isso. As pessoas, elas querem que alguém traduza a Bíblia para eles. Você não quer mais perder um tempo degustando a palavra do Senhor. E isso, como diz a própria lição, você começa a esquecer as coisas. Você começa a não andar com os seus próprios, seus pés. Você depende que alguém lembre para você, fale para você. Então, a própria palavra de Deus nos diz que vocês serão meus discípulos se permanecerdes na minha palavra. Então, aqui vai uma dica importante que podemos discutir com os nossos alunos. O princípio, ou melhor, o processo de formação do discípulo está na palavra. Temos que seguir o exemplo de Cristo que está na palavra. Muitas das vezes nós temos, por exemplo, pregadores, pessoas conhecedoras da palavra de Deus que pregam e fazem suas mídias e vendem bastante. E muitas das pessoas gostam de ouvir essas mensagens, esses pregadores, e esquecem de comparar para ver se aquela mensagem está coerente com a palavra de Deus. Porque nos últimos dias tem se levantado falsos ensinadores. E temos que, como a própria palavra lembra, os bereanos, eles sempre ouviam e depois viam na Bíblia se estava coerente. Então, isto no processo de formação de um discípulo é fundamental, a sede ou a fome pela palavra de Deus. Nós vamos aí para então o terceiro item, compreender as atitudes indispensáveis do discípulo de Jesus Cristo. Nós precisamos compreender quais são as atitudes do discípulo de Jesus Cristo. Amar a Cristo acima de tudo e de todos. Nós vemos aí esse primeiro versículo, no texto de referência, aí que está em Lucas 14, quando fala: se alguém vir a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A gente olha essa palavra, ela parece ser estranha, Aborrecer, essa tradução, nós vemos aí na tradução NTLH do Novo Testamento na linguagem de hoje, ela diz: aquele que amar a si próprio mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha que conceito, que contexto interessante para discutirmos com os nossos alunos. Cristo coloca agora uma condição interessante para que possamos ser discípulos dele. Aqui está dizendo que era amar a Cristo acima de tudo e de todos. Isso aqui me faz lembrar, uma certa vez, o meu pai falando com a gente sobre casamento, divórcio, separação. E meu pai disse assim pra gente: você sabe por que eu nunca me separei ou não me separo da sua mãe? Falou assim. Por quê? Ficou aquela pergunta e ele disse: primeiro, porque antes de amar a ela, eu amo a Cristo, amo a Deus acima de todas as coisas. E segundo, porque eu amo a ela também. Então existe um amor incondicional. Quando você ama a Deus, você também leva-se a amar o seu próximo. É algo que está acima da nossa razão. Porque quando você ama a Deus acima de qualquer coisa, quais são os mandamentos? Se resumem em quantos? 2. Amar a Deus acima de tudo e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que falta, na verdade, nos nossos relacionamentos é nós amarmos a Deus acima de tudo. Aí a gente tem aqui essas condições, as atitudes indispensáveis. Amar a Cristo acima de tudo e de todos é o mandamento do discípulo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Aí você pode abrir mão de alguma coisa. Aqui o segundo característica, a segunda atitude é levar a sua cruz. O que é levar a sua cruz? Você pode discutir com os seus alunos. O que é levar a sua cruz? Levar a sua cruz, quando Jesus falou sobre levar a cruz, ele estava falando cada um vencer as suas dificuldades, as suas limitações. Precisamos resistir às tentações, precisamos ser firmes, sermos constantes, resistir os dias maus. Isto é, cada um, o homem, ele precisa resistir, levar as suas responsabilidades, ele precisa ser correto nas suas atitudes, resistir, ter consciência da sua posição e resistir e continuar nesta caminhada. O terceiro item aí, na verdade, sobre as atitudes do discípulo de Cristo, fala renunciar tudo quanto tem. Renúncia. Questione com os seus alunos. O que é renúncia? Renúncia é algo muito forte. Renúncia é você simplesmente dizer não àquilo que você gosta.
Renunciar o pecado, por exemplo, é algo que você, por exemplo, uma coisa que te apega, que te atrai muito bem, você dizer não. Você imagina, você como um discípulo, seguindo o seu mestre, e você, pô, eu quero ir por este caminho, mestre, isso aqui é excelente, é muito bom, eu adoro isso. E você pergunta, mestre, eu posso ir por aqui? E o mestre olha para você e diga, não. E aí? A renúncia nos faz obedecer ou não? A renúncia faz o quê? Você obedecer. Essa questão, você discuta com o seu aluno sobre o que é renúncia. Cristo, na verdade, estava ensinando os discípulos e dizendo, olha, existem condições que você precisa ter estabelecidas para que você continue como servo do Senhor. Então, queridos professores, que Deus abençoe a cada um de vocês. Esta aula é uma aula abençoada. É uma aula maravilhosa e que possamos discutir bem com os nossos alunos sobre o processo de formação do discípulo. Quem é que trabalha fazendo este processo na formação do discípulo? O Espírito de Deus é que molda o nosso caráter, que molda a nossa vida através de quê? Do conhecimento da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a todos. Boa aula. Amém.